Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço também para aqueles que estão lá nos bastidores, trabalhando para chegar essa programação 24 horas por dia. É verdade. Eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, nosso querido professor, não é Luiz Magarian. Olá, professor Luiz. Olá, Nando Garcia, saudações para você e para todos os nossos ouvintes e telespectadores. Um forte abraço a todos. Estamos juntos mais uma vez no Alvorada. Exatamente. E se você quiser assistir este programa ou outros, né, quiser ir lá, não é, e buscar no portal Mundo Maior, vá lá na busca do YouTube e lá na busca do YouTube você coloca assim, ó, Portal Mundo Maior. Vai aparecer lá o logotipo, clica no logotipo, vai aparecer playlist embaixo, clica no playlist, vai lá com o dedinho ou com o mouse e até encontrar a Alvorada, lá tem mais de 700 programas e vários com o professor Luiz Magarian também. Então, esperamos você aí. Compartilhe, né? Lá tem o link do YouTube. Você pode pegar o link e enviar para as pessoas queridas, para as pessoas que você queira que ouçam o conteúdo destes programas. Então, vamos lá para o programa de hoje com um desafio. Isso mesmo, um desafio é o tema de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia do nosso querido Chico Xavier e autor espiritual, o nosso Emmanuel. Então vamos lá, professor, vou ler aqui a passagem de Atos, capítulo 22, versículo 16, aquele recorte que Emmanuel faz, né, no Evangelho, nas cartas de Paulo, e aqui hoje é Atos. E aí tem um recortezinho que diz assim: E agora, por que te detens? Quer comentar sobre isso, professor, sobre essa passagem de Paulo aí em Atos? Falando de Paulo, né? E como a gente vai falar logo na segunda linha sobre Damasco, né? E lembrando do momento de Paulo chegando a Damasco, o caminho de Damasco, ele se depara com a visão de Jesus, né? E Paulo estava indo para Damasco em busca de prender, né? Aspas, caçar Ananias, né? E, e Jesus o interpela no meio, né? Jesus aparece para ele numa visão que só Paulo viu, né? Aliás, não era Paulo, né? Era Saulo, né? Ele ainda era Saulo, né? De Tarso. E Jesus o interpela, reza a história conforme muito bem relatada no livro Paulo e Estevão, né? Que o cavalo empinou, Paulo caiu, e os guardas que estavam acompanhando, os soldados que acompanhavam Paulo, não entenderam nada e não viram a luz que ele viu, e também não viram, não entenderam com quem ele falava, né? E nesse momento, esse Atos dos Apóstolos aqui, e agora, essa pergunta, e agora por que te detens, né? Nós vamos ver aí que Ananias é que faz essa pergunta a Paulo, né? Porque Paulo foi lá com uma missão, e o Paulo era caçador dos cristãos, Saulo, né? Saulo era caçador dos cristãos. E ele foi lá caçar o Ananias. E ali houve a virada de chave e ele muda completamente a vida dele naquele momento
ele era famoso, poderoso, rico, herdeiro e importante no governo. Ele tinha um grau cultural, é, em termos de conhecimentos bíblicos, um grau enorme, né? Então ele tinha todas as vantagens para continuar como ele estava. Só que, como a gente aprende no Espiritismo, a gente estuda e aprende no Espiritismo, ninguém sabe o que foi combinado antes, né, na erraticidade. O que é que a gente combinou, né? Porque isso não foi um acaso, né? Ele foi preparado na espiritualidade para vir a ser quem ele foi. Poderia dar errado? Poderia, né? Poderia dar errado. Poderia ele não ter se tornado Paulo? Poderia, né? Mas o objetivo é que ele se tornasse Paulo e viesse a ser o apóstolo dos gentios, digamos assim, sem demérito de nenhum outro apóstolo, mas o apóstolo que mais divulgou o cristianismo e mais fez pela obra, né? Haja vista as cartas de Paulo, né? Que são, digamos que, embora essas cartas não sejam chamadas de evangelhos, mas essas cartas são uma extensão do evangelho, porque Paulo faz as cartas de Paulo são verdadeiros protocolos de conduta que ele elabora e vai mandando para as igrejas para que os membros das igrejas se compenetrem naquelas condutas. Então, as cartas de Paulo são regras. Como ele era muito inteligente, muito intelectualizado, então ele transformava as cartas em verdadeiros manuais de gestão, como se os responsáveis pelas igrejas a partir das cartas, pudessem ter uma melhor maneira de conduzir as pessoas que frequentavam as igrejas, os membros das igrejas, os trabalhadores do Cristo. Então, aquelas cartas eram verdadeiros manuais, né? Você pega qualquer carta de Paulo hoje e você lê, se você conseguir pegar uma tradução que seja mais contemporânea, você vai entender a profundidade moral e a profundidade filosófica dessas cartas. É algo maravilhoso, né? Então, Paulo realmente, né? E eu recomendo aos nossos telespectadores, nossos ouvintes, quem ainda não teve a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão, que o faça, inclusive nos portais da FEAL, né? Tem lá o Mercalivros, né? E as pessoas podem, inclusive, adquirir o livro Paulo e Estevão no Mercalivros, né? Então, Nando, Paulo é uma palestra sem hora para terminar, né? Paulo é um Diga exemplo lá, Nando. maravilhoso, né? Exemplo de divulgação, de desafio. Porque, cara, que é um desafio mesmo, é um desafiador ele desafiou tudo. Quando houve essa transformação de Paulo, né? Até brincando aí, o professor falou assim, que estavam caçando, né, os cristãos, e na verdade era isso mesmo, porque da forma que eles tratavam os cristãos não era nem perseguindo, era caçando mesmo, né? Tratando como pior do que se trata um animal, né? Então, e não deve ser tratado assim também o animal, na é verdade, mas eram tratados lá no circo de Roma, né? Onde colocava os animais para serem sacrificados, colocava os cristãos para serem sacrificados, então era tratado mesmo, né? Era caçados mesmo, né? Então, olha, o nosso Emmanuel vem então traduzindo para nós, trazendo a reflexão dele nesse texto, quando ele diz assim, olha, relatando à multidão sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que, em face da perplexidade que o defrontara, perguntou-lhe Ananias, em advertência fraterna, e agora, por que te detens? Né? Porque aí o Paulo, no momento que ele sofre aquela cegueira, que cai do cavalo, que assusta os soldados que estavam com ele, que fogem com medo, e aí ele se vê cego. E a gente sabe pela história que ele entra lá na cidade de Damasco e o Ananias é que tira a cegueira dele depois, né?
E aí Ananias olha para ele e fala assim: E agora, Paulo, né? Por que te detens? Porque ele deve ter levado um tremendo, mais que um susto, né, na vida dele. Que ela se transformou assim da água para o vinho, né? Como aquele milagre lá que Jesus, né, transformou água em vinho. Então foi uma mudança muito grande, né? Que ele deve ter ficado assim, né? Até ele acordar e despertar e cair a ficha, como a gente fala aqui, demorou um pouco. Então Ananias pergunta para ele: E agora, por que te detens, né? E ele, como era um espírito mesmo né, de batalhador, de uma pessoa que era guerreira mesmo, aí ele começa. Aí a gente vai lendo esse livro, Paulo Estevam, a gente vai ver o que o nosso Paulo fez, né, professor? Exatamente, Nando. E vale ressaltar o seguinte, né, Nando, que Ananias sabia quem era Saulo. E Ananias sabia que Saulo estava a caminho de Damasco e sabia qual era a missão de Saulo. Ananias tinha pleno conhecimento que Saulo estava indo a Damasco para persegui-lo, prendê-lo, molestá-lo. E Ananias, Ananias conversava com Jesus, né? Jesus aparecia para Ananias, né? Detalhe, né? Esclarecer para os nossos telespectadores e ouvintes que Jesus já era desencarnado nessa ocasião, já tinha sido crucificado e já tinha voltado e já estava no plano espiritual, mas Ananias tinha contato com Jesus. E Ananias sabia que Paulo estava a caminho e sabia que seria procurado por Saulo, sabia disso, Ananias, né? E sem nunca, ao que me recordo, Ananias nunca tinha tido um contato físico com Saulo até então, mas ele sabia quem era Saulo e o que Saulo representava para os cristãos, o que Saulo representava até então de negativo para os cristãos. E Ananias estava em paz, tranquilo, aguardando, esperando, confiando, claro, naquilo que Jesus estava orientando. Então, ele estava em paz, esperando a chegada de Saulo, e ele estava, como todos os cristãos, aqueles cristãos, os primeiros, né, os originários, Ananias estava em paz, estava tranquilo, confiante, estava pronto para qualquer desafio, para qualquer resultado, para qualquer coisa que acontecesse, Ananias estava pronto. Então, essa pergunta, essa interrogação, é, que Emmanuel fala para nós aí, né, Nando, no segundo parágrafo, ele fala que essa interrogação que Ananias indaga a Saulo merece da gente a interrogação merece meditada por todos os que já receberam convites, apelos, dádivas ou socorros do plano espiritual. Quer dizer, a gente, Emmanuel está nos dizendo que merece, a gente, esse assunto merece que a gente se debruce sobre ele e faça uma reflexão a respeito dos convites que nos chegam todos os dias, em muitas situações, e são convites que, como o título da lição diz, um desafio, são convites que são verdadeiros desafios à nossa fé, são desafios ao tamanho da nossa fé, são desafios ao testemunho. Como eu sempre digo aqui, Nando, quando nós fazemos a consolação no atendimento fraterno no centro espírita, normalmente as pessoas que estão nos procurando no centro espírita, elas estão com algum problema. A maioria delas está com algum problema urgente, emergente, né? Está com uma aflição grande no seu coração, um problema de ordem física, ou um problema de ordem espiritual, ou as duas coisas ao mesmo tempo, um problema financeiro, um problema de emprego, um problema sentimental, um problema afetivo.
enfim, as pessoas têm algum problema, né? E nós, quando estamos fazendo atendimento fraterno, nós estamos numa posição de quem, aspas, não teria nenhum problema, né? Como se a gente não tivesse nenhum problema e fôssemos ouvir as pessoas. Então, é um papel muito difícil, é um desafio muito grande, quando nós estamos tendo a oportunidade de atender pessoas aflitas, né? A gente chama isso de trabalho, né? Estou trabalhando no centro espírita. Na verdade, não é um trabalho, é uma honra, né? Porque a oportunidade de estender a mão, ajudar alguém que está necessitado. Eu sempre falo isso, às vezes uma palavra vale mais do que um bem material, né? Então, aqui nós temos exatamente esse exemplo, né? Porque Paulo sofreu um revés no caminho de Damasco, com a aparição de Jesus, mas essa foi a grande oportunidade da vida dele. A grande oportunidade porque ele foi ali colocado mediante um desafio que talvez a maioria de nós não conseguiria levar a termo. A maioria de nós iria sucumbir diante de um desafio tão grande, porque a posição dele era uma posição muito diferente e muito superior às posições que os outros discípulos tinham, que os outros apóstolos tinham, né? A maioria dos apóstolos tinham posições, é, sim, não eram posições de relevo, né? Com exceção de Mateus, que era rico, que era coletor de impostos, que era uma pessoa diferenciada, tinha um cargo dentro do Império Romano, mesmo sendo judeu, e exceção de Tomé, que era um empresário também que largou tudo para seguir Jesus, mas com raras exceções, é, a posição, ao que me parece, se a minha memória não me trai, a posição social de Saulo, conjuntural, diante das posições sociais conjunturais dos demais apóstolos, era muito privilegiada. Então, ele estava numa posição diferente. Então, quanto maior a posição, quanto mais privilegiada a posição, é mais difícil encarar o desafio de seguir Jesus. É mais difícil, porque Jesus, ele, assim, no sentido figurado, ele dava uma bordoada na cara do sujeito. Ele virava para o sujeito e falava: ó, larga tudo e me segue. Siga-me, né? Siga-me. Então, o sujeito tomava um susto. Como vou largar tudo? Eu sou casado, eu tenho uma profissão, eu tenho uma vida. Então, era muito difícil. E Saulo, vamos lembrar, não quero dar muito spoiler do livro, Nando, porque eu gostaria que as pessoas lessem esse livro, porque esse livro é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso, é uma das obras, assim, mais importantes que eu já li na minha vida, porque é um livro que você, até a metade do livro, você odeia Paulo. Da metade do livro em diante, você se apaixona por ele, ele se torna um irmão seu, né? Mas não quero dar muito spoiler, mas Saulo, ele faz uma virada na vida dele, né, que ele foi rejeitado socialmente por todo mundo, como a maioria dos apóstolos de Jesus sofreu revés social enorme, né? Então, é muito mais fácil seguir Jesus agora, eu confesso. Nando, é muito mais fácil seguir Jesus agora do que foi para os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos fizeram um sacrifício muito maior do que nós fazemos. Eles fizeram um sacrifício muito maior. O desafio deles foi muito maior, né? O nosso desafio ainda existe porque nós também temos famílias, temos negócios, temos trabalho, né? Temos amigos que não compartilham da nossa mesma fé, da nossa mesma espiritualidade, então é muito difícil. O invólucro, o nosso entorno, ele sempre atrapalha um pouco na hora de aceitar Jesus dentro da nossa vida e aceitar o espiritismo como o nosso caminho que leva para Jesus, né? Mas
merece essa interrogação. A gente merece olhar as coisas diferentemente, falar, olha, espera um pouquinho, esse desafio que eu estou enfrentando, essa dificuldade que eu estou passando, esse revés que eu estou passando, é uma oportunidade. Deus está me colocando uma oportunidade, Jesus, a espiritualidade está me colocando uma oportunidade para eu virar a chave, né? Ao invés da gente ficar se lastimando, né? Porque nós vamos ler na sequência aí da lição que a maioria de nós fica se lastimando, mas se a gente pegar o exemplo de Paulo e observar, e repito, quem ler o livro vai entender tudo que eu estou falando, observar o quanto Paulo se sacrificou e o quanto ele passou de dificuldades para ser um verdadeiro seguidor do Cristo, a gente vai ver que o que nós fazemos não é quase nada, né, Nando? Sim, né? Saulo é exemplo de desafio, né? Justamente esse tema de hoje aqui, caminho, verdade e vida. E aqui o texto continua com o nosso Emmanuel dizendo: se felicitados pela luz da fé, lastima não haver conhecido a verdadeira ou a verdade na juventude ou nos dias de abastança. Contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores que lhes marcaram as atitudes nos círculos da ignorância. Nas palavras, exteriorizam sempre grande boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde, de tempo, de forças. É isso que a gente ouve, né? Nem só daqueles que estão à nossa volta, que nos procuram, mas também as nossas próprias lamúrias, né? Que a tendência nossa é essa. E aí a gente precisa se levantar e buscar superar os desafios que nos procuram, né? Que nos procuram porque se nos procuraram é porque alguma coisa a gente precisa fazer em relação a esses desafios. Né? Com eles é que nós vamos crescer. O Paulo, em relação ao Saulo, é muito maior que o Saulo. O Paulo cresceu demais. Tudo que o Saulo tinha, ele utilizou as boas coisas que o Saulo tinha, mas como Paulo, ele foi muito maior. Ele superou os desafios, né? Ele abriu, assim, de cego que ele se tornou a portas de Damasco, ele abriu a sua visão para enxergar muito mais além, né? Quando, quando os desafios o procuraram, a partir das portas de Damasco, né? Os desafios foram surgindo, porque ele, grande divulgador, como o professor Luiz já disse, do cristianismo, né? Ele foi preso várias vezes, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele sofreu bastante, ainda mais que as pessoas sabiam quem ele, qual a posição social que ele tinha, queriam arrancar o couro de Paulo, né? Então, veja como foi grande o desafio de Paulo, né, professor? Nando, e dizer assim que a sociedade judia naquela época, que oficialmente não aceitou Jesus como sendo o Messias. E então foi exatamente pela pressão exercida pela comunidade judia perante o Império Romano, que, embora os judeus, eles, naquela altura da história, eles estivessem totalmente subordinados ao Império Romano, né? E o Império Romano é que dominava, e eles, então, eles eh, sofriam realmente um domínio absoluto do Império Romano, mas eles tinham um pouquinho de voz. E como eles não aceitavam Jesus como o Messias
prometido nas Escrituras, eles fizeram muita pressão sobre o Império Romano para que o Império Romano prendesse e julgasse Jesus. Tanto que ficou cunhada a célebre frase de Pôncio Pilatos, dizendo que ele lavava as mãos. Quando ele julgou Jesus, ele lavava as mãos, porque ele entendia no seu íntimo, no seu coração, Pilatos entendia que Jesus era inocente. Ele entendia que Jesus era um homem bom. Mas a pressão dos romanos era tão grande que perdão, a pressão do povo judeu era tão grande que eles tentaram incutir na mente de Pilatos que Jesus queria derrubar o Império Romano, queria estabelecer um novo reino, mas Jesus foi claro, meu reino não é desse mundo. Mas eles se aproveitaram dessas palavras para dizer, olha, ele quer estabelecer um novo reino, ele vai derrubar o Império Romano, e você, Pilatos, vai ser o culpado. O que é que o imperador vai achar quando descobrir que você teve oportunidade de cessar com esse movimento e não o fez? Né? Então, Pilatos não queria condenar Jesus, muito menos crucificá-lo. Inclusive, a esposa de Pilatos já tinha se transformado numa seguidora de Jesus, ela acreditava em Jesus, ia dizer, ela já tinha se transformado numa cristã, muito embora não existia a palavra cristão ainda, né? Veio depois, lá em Lucas, né? Mas é, e a mulher de Pilatos aconselhou: olha, não faça isso, esse homem é inocente, ele é um homem bom, ele só quer o bem das pessoas. Mas Pilatos foi, e aí, naquele momento de angústia, porque Pilatos ficou angustiado de ter que tomar essa decisão, então ele pede a água, lava as mãos, enxuga, ó, lava as minhas mãos perante essa decisão, né? E, e a coisa seguiu, como todo mundo conhece. E aqui, no texto, né? Nós pulamos um parágrafo, Nando, pequenininho, que é o anterior ao que você leu, só para que pontuar o seguinte, que quando o texto fala inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte na província nebulosa da queixa. É que o Emmanuel, ele é um escritor é, de mão cheia, ele é um literato, né? Então ele usa muitas palavras e muitos adjetivos, né? Então algum leitor poderá dizer, mas de que província que ele está falando, né? Então, o Emmanuel está querendo dizer o seguinte: muitos de nós, quando ele fala inumeráveis beneficiários do Evangelho, somos nós, muitos de nós que acreditamos no Evangelho, seguimos o Evangelho, pregamos o Evangelho, mas quando as tarefas nos batem às portas, quando as tarefas nos chegam, nós somos tentados a inventar desculpas, nós damos desculpas, até algumas as chamadas desculpas esfarrapadas, para não abraçar o trabalho, né? Então, diz assim, olha, eu não estou com a saúde muito boa, eu não vou poder participar desse projeto, eu não vou poder participar desse curso, não vou poder participar desse workshop. Então, a gente se queixa para fugir do trabalho. Então, a queixa, olha, eu estou sem dinheiro, olha, eu estou desempregado, eu estou doente, eu estou cansado, eu estou velho, eu estou novo, quando eu me aposentar eu vou, né? E, então tem inúmeras queixas que a gente coloca e queixas essas que são, na verdade, desculpas para não abraçar o trabalho. E sabe o que nós fazemos? Ao fazer isso, sabe o que acontece? Nós estamos jogando fora as oportunidades de ser um pequeno Paulo. Estamos jogando a oportunidade de ser um pequeno Paulo. É como eu penso, viu, Nando? É uma coisa para a gente prestar mais atenção. Não são os ouvintes, os telespectadores. Todos nós temos que prestar mais atenção nisso. Viu, Nando?
É isso mesmo, atenção total aí. E nós, falando em atenção, a gente pede a sua atenção para que nesse momento a gente é, se desloca para a prece, para a oração, para as vibrações, naquele momento que a gente sempre sugere, coloca aí uma garrafa de água, um copo de água, que aí, né, os benfeitores, na hora que você estiver ouvindo ou assistindo esse programa, eles vão trabalhar nessa água. Então a gente vai para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nesse momento nós possamos avaliar, analisar os nossos desafios. Quando o professor Luiz nos disse, podemos de repente ser pequenos Paulos, e o nosso desafio, muitas vezes, e é muito menor que de Paulo, mas os exemplos de Paulo nos faz refletir e faz pensar que podemos superar os nossos desafios, sejam eles quais forem. Se eles nos procuram, é porque temos condição. Se bate a nossa porta, é porque nós temos condição de superá-los. Não vai nos faltar ajuda, não vai nos faltar apoio, por isso que nós rogamos nesse instante aos benfeitores espirituais que possam nos trazer os recursos através de intuição, de bons pensamentos, de sinais, aos quais a gente vai aproveitar para essa jornada, mesmo entre desafios que com certeza irão nos fortalecer. Pedimos ao nosso Mestre Jesus, a Ti, Senhor, quando proporcionaste a Paulo aquele momento de transformação, nós também esperamos, não é? Pela nossa transformação e que ela venha sob a tua bênção, sob a tua luz, Senhor. Queremos pedir também para que as bênçãos dessa hora possam chegar agora, neste momento em que ouço e nesse momento em que vejo, que a tua luz, através das mãos dos teus trabalhadores, possam chegar em cada coração, em cada mente, em cada lar, em cada ser, em cada vida. Na vida de todos os seres, na vida do nosso planeta, de Mãe Terra, todos os seres dos campos minerais, vegetais, animais, pré-hominais, hominais e espirituais da terra, Senhor. Que a vossa luz possa ser como o sol que nos ilumina, que nos aquece, que nos mostra o caminho a seguir. E o teu evangelho é este sol. O teu amor é muito mais que um sol. É uma luz eterna da qual nós podemos nos guiar pelos caminhos que vierem, Senhor. Esteja conosco, não tão somente agora, nesta hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você se tornar também aí um agente do bem. É onde quer que você esteja, independente de onde for neste planeta, você pode ajudar ao bem a chegar a esses corações, como o seu recebeu a mensagem da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Então se associe ao Clube Amigos da Boa Nova, isso mesmo. Lá você vai poder todo mês aí uma quantia que você estabelecer, ajudar para que a gente tenha manutenção, que a gente tenha no ar a rádio, a TV, isso mesmo. Eu vou passar aí o site, é amigosdaboanova.com.br. Ah, mas eu gosto de falar por telefone. Muito bem, então temos o 0800 012 018 38, que é um telefone gratuito, a ligação para todo o Brasil. Você quer falar aqui na região de São Paulo? Fica mais fácil também pelo 11 2458 3214. Ah, mas eu quero um meio rápido. O WhatsApp, isso mesmo. Anote aí o nosso WhatsApp do clube. 11 97834 2246. Repito, 11 97834 2240. Ah, mas eu quero também colaborar assim instantaneamente, espontaneamente, agora, durante o programa. Ótimo. Temos o Pix. Vou passar o número, ó. Anote aí. 11 97261 0272. Esse é o número para você aí
dedicar aí a sua colaboração, o bem que você pode fazer, mesmo à distância. Muito bem, professor. Vamos voltar aqui o texto. Quando eu não sei se o professor quer ainda comentar o texto que lemos antes da prece, ou quer que eu avance aqui, professor. Diga aí, professor, para nós. Fazer um breve comentário, Nando, é, que é a página seguinte, né, onde você já adentrou, o pedacinho, finalzinho da página e finalzinho de uma página, comecinho da outra. Porque, assim, quando as oportunidades chegam, muitas das vezes nós fugimos das oportunidades usando queixas. Estou com problema, estou sem tempo, estou com muito trabalho, estou desempregado, estou doente, estou sem dinheiro. E essas queixas nos afastam do trabalho. E as oportunidades, elas não são abraçadas, logo a gente não faz o trabalho do Cristo. A gente não faz o trabalho da seara do Espiritismo, né? Então, o tempo passa e as oportunidades vão embora porque a espiritualidade conta comigo, conta com o Nando Garcia, conta com o Toninho Ciardulo, conta com o Tiago, conta com a Raquel, conta com todos nós. Mas se nós não fazemos a nossa parte, ou seja, quando a oportunidade nos chega, a gente sempre tem algum motivo para não fazer. A gente tem sempre uma desculpa para nem, não é que a gente está com vontade de fugir, mas a gente sempre tem algo que parece que é mais importante e a gente coloca na frente. A gente não está desmerecendo o trabalho. A gente até quer fazer, mas a gente pega alguma coisa que está na frente e parece que a gente dá mais importância. Então, enquanto não resolver aquela coisa, eu não posso fazer esta coisa. Quando, na verdade, o mais importante é a oportunidade que está surgindo, o desafio do trabalho que está surgindo. Então, tudo é motivo para a gente procrastinar. A gente até quer fazer o trabalho cristão, o trabalho do espiritismo, mas a gente fica colocando em cada coisa a gente acha uma razão para procrastinar. Ocorre que a espiritualidade precisa de quem trabalha. Se eu não trabalhar, a espiritualidade vai providenciar outro trabalhador no meu lugar. Se o Nando não trabalhar, a espiritualidade vai providenciar outro trabalhador no lugar do Nando. Isso é fato, né? Isso foi dito, inclusive, em relação a Allan Kardec. Se Allan Kardec falhasse, a espiritualidade tinha um regra 2, tinha um regra 3, quer dizer, tinha 2, 3 na fila. Se Kardec falhar, a gente vai colocar outro. Então, porque a espiritualidade precisa que o trabalho seja feito. Então, você já imaginou? O trabalho espiritual vai parar porque o professor Luiz não pode. Vai parar porque o Nando não pode. Não, o trabalho tem que seguir. O trabalho do Cristo tem que seguir, né? Então, a gente tem que reconhecer isso. E aí o tempo passa, viu, Nando? E a gente não fez, a gente não aproveitou a oportunidade e a gente não fez. E aí o tempo passou, a gente ficou velho, aqueles contatos desapareceram da nossa vida e a gente fica se lamentando. É o que está escrito aqui. Chega a idade madura, né? E eu fico me lamentando por não ter conhecido a verdade na juventude. Então, ou nos dias da abastança. Lembrei agora do nosso Lar 2. Se felicitados pela luz da fé, lastimam não haver conhecido a verdade na juventude ou nos dias da abastança. Quer dizer, a verdade bateu na minha porta e disse assim: olha, venha. Eu não fui. Eu não fui porque eu estava muito rico e a minha vida social, minha cabeça estava em outra. Eu estava na arrogância, eu estava na prepotência, né? Eu estava no eu me acho, né? Eu estava me achando, né? Ou simplesmente porque procrastinei. E agora eu já estou velho, ninguém lembra de mim, ninguém me convida. A espiritualidade ainda cuida de mim, mas a espiritualidade não conta mais comigo, porque me deu oportunidade e eu não trabalhei. Então, isso é muito interessante que o Emmanuel diz,
porque, de fato, isso acontece com muitos. E aí, de repente, desencarna. E quando chega do lado de lá, a espiritualidade pergunta: poxa, nós combinamos que você ia fazer tanta coisa, você não fez nada. Eu não sei, não deu não. E cada vez que apareceu a oportunidade, você tinha uma desculpa, você procrastinava. Agora você voltou sem ter feito nada. Podia ter trazido na sua bagagem um monte de realizações. Ia facilitar muito agora, na hora de fazer a sua classificação aqui em si. Então, isso é coisa séria. A gente brinca, mas é coisa séria. A gente tem que ser mais leve, né? Eu, como não estou conseguindo ser mais leve de peso físico, Nando, estou tentando ser mais leve de peso espiritual, né? Então, é isso. Ele termina dizendo assim, né? Que lhes marcavam as atitudes nos círculos da ignorância. Quanto mais a gente procrastina, menos a gente evolui. Como a lei é de progresso e é de evolução, ficar na ignorância é uma escolha nossa. O que você acha, Nando? É uma escolha que a gente pode mudar, independente da idade, no ponto que a gente tiver da vida, a partir do momento que a gente conhece, a gente recebe a informação, é a hora da gente mudar, né, de pensamento, de atitude, né, de hábito e mudar aí realmente. Professor, a gente está chegando no final. As suas considerações finais aí, bem finas, para a gente se Vou ler despedir. rapidamente o último parágrafo, que é o fechamento do Eu assunto. leio Emmanuel aqui, diz, eu leio, ó. hã? Eu leio, ó. Em qualquer posição e em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de serviço com o Salvador. E para todos nós que recebemos as dádivas divinas, de mil modos diversos, foi proficiado o sublime desafio. E agora, por que te detens? Não é, É professor? exatamente isso. Então, a lição de hoje não deixemos as pequenas coisas nos deter perante as coisas maiores, né? A passagem aqui física, material, é só um detalhe. A vida verdadeira está lá, no plano espiritual. É essa vida que está lá no plano espiritual que é a vida eterna. Então, e agora, por que te detens? Não deixemos a procrastinação tomar conta das nossas vidas. Vamos pegar as rédeas das nossas vidas nas nossas mãos e prosseguir. Vamos fazer a obra. Vamos à obra. A fé sem obras é morta. Viu, Nando? Exatamente, né? E o Paulo foi um exemplo maravilhoso, né? De muita obra, de muita dedicação. Então a gente quer mandar para você um abraço, agradecer a sua audiência, a sua paciência. O portal Mundo Maior tem lá os programas, vai lá no YouTube, procura, né? Até pode trazer essa discussão para o seu centro espírita, esse tema para o seu centro espírita. Então acesse lá, né? Portal Mundo Maior. E tem artigos lá no portal Mundo Maior, tem vídeo, tem tudo. Então, agradecer aí ao professor Luiz pela disponibilidade. Obrigado, professor. Muito obrigado, Nando Garcia. Obrigado aos ouvintes, aos telespectadores. Que Deus abençoe os nossos caminhos e nos dê paz, amor e luz, para que a lucidez nos acompanhe sempre. Gratidão, então, a todos e todas, e até o próximo programa Alvorada. Tchau, 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 professor. tchau, Nando Garcia. Tchau, tchau para todo mundo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.